O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Queridos irmãos e irmãs, o evangelista Lucas é o evangelista da misericórdia. Ele tem muito cuidado, muita atenção, primeiro em mostrar que Cristo caminha para Jerusalém, como todo profeta, para ali no centro da fé, proclamar o plano de Deus, que é a nossa comunhão sendo reintegrada, e, se preciso for, dar a vida para que este projeto se cumpra e se realize. E esse dar a vida por esse projeto é sempre entendido com o Éden, o paraíso, que no livro do Gênesis nós ouvimos falar, sobretudo nos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis. O que é o Éden? O que é o paraíso? A plena comunhão do Criador com as criaturas, criaturas com o Criador. E entre as criaturas, nós, homens e mulheres, que, embora sendo criaturas, fomos eleitos, escolhidos e escolhidas para não só sermos a imagem dele, o Criador, mas também de termos traçado em nossa essência a semelhança. Isso nos faz entender que sim, com Deus nós podemos dialogar. E no diálogo alguém fala, o outro escuta, o outro fala, depois o outro escuta. Há um intercâmbio, há uma comum união. O movimento dos focolares usa 3 palavrinhas para indicar o nosso caminho e, sobretudo, indicar aquela estatura que deveremos chegar, de intimidade conosco, com o outro e, sobretudo, com Deus. Temos que ser concordes, o mesmo coração, pulsar. Há uma experiência bonita que alguns cientistas já fizeram, que quando o coração da criancinha, sobretudo recém-nascida, nos primeiros meses, aquela criança é posta sobre o seio, o peito, o dorso da mãe, o coração da criança pulsa em consonância com o coração da mãe. Não há distinção entre o pulsar da mãe e o pulsar do filho. Concordes, o mesmo coração, o mesmo sentimento, a mesma perspectiva, o mesmo ideal, podemos assim dizer. Concorpóreos, somos o mesmo corpo. São Paulo vai nos chamar de edifício espiritual, construção de Deus. E sobretudo porque nós o recebemos na Eucaristia. E diferentemente das outras realidades que recebemos, essas realidades elas são absorvidas por nós. Quando convida o padre, por exemplo, a comer um bolo frito com café com leite, não é verdade? Aquele bolo frito, aquele café com leite, ele é absorvido, ele se imiscui, se mistura em mim. Diferentemente do corpo de Cristo, sou eu que sou absorvido por esse corpo sagrado. Esse corpo não some em mim, esse corpo me assume, para que eu seja um dia
da sua estatura, da sua envergadura, com a sua profundidade. Concordes, concorpóreos e consanguíneos. É o sangue do Senhor que entra, penetra a cada um de nós, nos nossos vasos, artérias, fazendo com que essa força da graça pulse em nós, ao ponto de sermos vivificados e vivificadores. Então esse é o reino de Deus, que nosso Senhor veio restabelecer. Se outrora havia esse reino, essa comunhão, onde todos éramos concordes, concorpóreos e consanguíneos, mas a força do pecado original rompeu, quebrou esta comunhão, justamente com a desconfiança posta no coração de Eva e no coração de Adão. E aí o gênero humano começa a participar desta desconfiança, e por isso que a nossa natureza até hoje sofre com a inclinação ao mal, que Agostinho vai chamar de concupiscência, ou seja, o afastamento de Deus. Contudo, em Cristo, sobretudo na carta aos Romanos, São Paulo vai deixar muito claro que se o velho Adão, pelo velho Adão entrou o pecado, pelo novo Adão, que é Cristo, chegou a nós a graça. E este Cristo, no Evangelho de Lucas, o Evangelho da Misericórdia, deseja fazer com que nós compreendamos como é este reino. Ele usa duas imagens do cotidiano, e nos fazendo compreender que o reino se serve das coisas mais simples e, às vezes, das realidades que nós não consideramos, para justamente, digamos assim, inverter a ordem. O Senhor sempre parte do mais simples, o Senhor sempre parte dos humildes, o Senhor sempre parte daqueles que se abrem em confiança para que sua graça opere em nós. Quais são as imagens? A primeira, uma semente de mostarda, pequenina, quase que a menor, se não for a menor, entre as sementes de todo o reino. E o que acontece? Quando essa semente cai em boa terra, ela cresce, cresce, cresce e se transforma numa árvore frondosa. O que acontece? Que todas as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Essa imagem é bonita, porque mostra a confiança e a intimidade das aves. Ali estaremos seguros, ali protegidos, ali teremos tudo o necessário para vivermos e fazermos brotar a vida. Nós precisamos, como aprendi no meu amado Piauí, nos aproximar de árvore que dá sombra. Nós precisamos entender que a primeira grande sombra é a sombra da salvação, que nos envolveu e nos restituiu a comunhão com o Senhor. Por isso é nele que nós devemos construir nosso ninho, nossa morada, nosso abrigo. É nele que nós devemos encontrar nossa cidadela e proteção. É nele, esse Cristo, Senhor, a árvore da vida, que nós devemos entender que teremos, sobretudo, a graça da salvação. E essa árvore da vida vai ser depois compreendida como a cruz. A cruz que outrora era sinal de humilhação, a cruz que outrora era sinal de ignomínia, a cruz que outrora era sinal de esquecimento de Deus, tornou-se trono da graça, como diz São João, árvore da vida, porque dela veio da morte a vida de cada um de nós. A outra imagem é aquela pitadinha de fermento misturada em 3 porções de farinha. O que acontece antes de levar ao forno, antes de levar ao cadinho do sofrimento, antes de sermos levados à prova, essa pitadinha de fermento leveda a massa e nos ajuda a enfrentar as dificuldades do cotidiano. Algo tão simples, mas que faz falta. Pois a massa que não tem fermento fica o quê? Solado. E um bolo solado não é digno de um padre, não é verdade? Ninguém vai chamar um padre para comer um bolo solado, né? Por favor. Então faz-se necessário sempre que nós todos tenhamos em nós essa pitadinha da graça.
capaz de fazer com que nós, fermentados, possamos ir para o forno da vida, uma imagem bem alegórica, para o forno da vida, e sermos postos à prova e nos tornarmos aquilo que o Senhor deseja. Queridos irmãos e irmãs, no fundo, o reino de Deus, ou como diz um autor espanhol, Alonso Schekel, o reino de Deus ou o reinado de Deus é quando eu, você, nós nos colocamos sob a ação de Deus, sob a vontade dele. Isso é um exercício que não é fácil. Não é fácil obedecermos a Deus. Por quê? Porque o que Deus deseja exige de mim muito para que eu possa ser feliz, como é o desejo de Deus. Só que muitas vezes nós retiramos da mão do Senhor e queremos nós agir como nós bem pensamos. E o que acontece é que muitas vezes o nosso querer não inclui o outro. O nosso querer é muitas vezes egoísta, vaidoso, presunçoso, e por isso muitas vezes caímos quando nos afastamos de Deus. Aqui termino. Mesmo quando cairmos, mesmo quando afastados de Deus, não nos esqueçamos, Ele é misericórdia. E como aquela árvore frondosa, nos aguarda de novo e sempre, para lá, fazermos os nossos ninhos e nos sentirmos protegidos pelo Deus que é amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.